Agora a gente vai para o segundo vídeo com o terceiro conteúdo e a gente agora vai se aprofundar um pouquinho mais na questão do cálculo da taxa interna de retorno, tá bom? Então, olha, alguns conceitos iniciais sobre esse conteúdo. Começando logo aqui com esse texto de baixo, sobre a TIR. Eu não vou ler o texto, vocês dêem uma lidinha aí e vejam mais informações na aula do professor, na web aula, no livro, tá bom? Mas como eu tinha falado no vídeo anterior, como eu havia falado no vídeo anterior, a TIR ela vai indicar para um investidor se o negócio que ele está iniciando deve ter um rendimento bom ao longo do tempo, tá certo? Então ele vai verificar com dados a partir dessa taxa interna de retorno, se daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos o negócio deve dar retornos financeiros. Então a taxa interna de retorno é importante por isso. E eu trouxe também outro conceito aqui, que é o do VPL, o valor presente líquido, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a fórmula do valor presente líquido, a fórmula matemática, e vocês vão ver que ela é muito parecida para o cálculo da TIR, tá certo? Então, só para a gente lembrar, porque são conceitos semelhantes. Então, olha, a questão do valor presente líquido, como exemplo, eu trago essa figura central aí, e eu vou trazer um exemplo prático do que seria o valor presente líquido. Então, vamos lá. Imaginemos que eu vou fazer uma compra de algum eletrodoméstico, imagina aí uma geladeira, tá certo? E eu estou na data zero, ou seja, no dia de hoje eu vou fazer essa compra e o vendedor me informou como é que seria as parcelas. Então, olha, eu pagaria R$ 1.000 de entrada, depois 575 daqui a 30 dias e outros valores ao passar do tempo até chegar ao quinto mês. Então seriam 5 meses para pagar esse eletrodoméstico, tá bom? Aí eu penso, olha, se com esses prazos para pagar esses valores, se eu pagasse hoje, eu teria descontos. Então, eu sei que se é esticado no tempo, ou seja, se há prazo para pagar, é porque o vendedor colocou uma taxa de juros, não é isso? Mas se eu pegar esse valor e pagar à vista, ele vai ter que descontar esses juros. Então, o valor presente líquido é trazer os valores futuros de pagamento para o presente, tá bom? Por isso que é valor presente líquido. Eu pego um valor e trago para hoje o outro, e assim eu faço com os demais valores. Todos esses valores eu vou pegar e pagar à vista, eu vou pagar hoje. Então, eu não vou ter um desconto, ele indica, então, qual é o valor atual desses valores futuros, tá certo? Desse investimento futuro. Esse é o valor presente líquido. Mas eu não vou me aprofundar muito aqui, que o tema do valor presente líquido não é um tema que vai cair em prova, provavelmente, e ele não está sendo aprofundado nas aulas nem no livro. É só um exemplo para vocês entenderem. Tem isso aqui, ó, a fórmula do valor presente líquido. E lembrando, eu falei lá para um caso de compra, mas pode ser para investimentos também, tá certo? Então, ao longo do tempo, eu não vou fazer investimentos, daqui a um ano vou colocar X valor para o negócio, daqui a 2 anos também. Aí, eu fazendo o cálculo do valor presente líquido, eu vou ver se esse dinheiro vai render, se vale mais a pena eu pegar esse dinheiro agora e investir em ações, em títulos do governo, ou em outro negócio, ou no negócio que eu quero fazer, tá certo? Então, o valor presente líquido vai me ajudar nisso. Mas vamos lá. Essa fórmula aqui do valor presente líquido, a princípio, parece meio assustador, não é? Mas não é tão complicado assim não. Vocês vão ver com um exemplo que é fácil. Olha, ela começa aqui com essa informação aqui, ó. Tá certo? O que é isso? Esse é um investimento inicial. Inclusive, essas informações estão sendo dadas aqui, ó. Podem verificar que está aqui. Então, eu vou começar um negócio. Eu não começo fazendo investimento, então, na fórmula eu colocaria esse valor aqui. E ao longo do tempo, vocês concordam que a empresa vai estar dando resultados, né? Vai estar saindo dinheiro, entrando dinheiro, isso aqui forma o fluxo de caixa. Então, esse FCL significa fluxo de caixa livre. Então,
suponhamos que daqui a um ano eu tive um valor, eu tive entre entradas e saídas eu tive um resultado. E esse resultado eu coloco aqui, tá certo? Aí depois no segundo ano, vendo as entradas e saídas de dinheiro na minha empresa, então eu coloco aqui. Então essa parte de cima da fração diz respeito a isso, tá certo? São os valores do fluxo de caixa que vão entrando ao longo do tempo. Na parte de baixo, vocês veem aqui que tem a fórmula do valor presente líquido, o 1, que já é de fórmula mesmo, e esse I, tá certo? O I, em finanças, quando a gente vê a letrinha I, significa taxa de juros, tá bom? E o que é que muda de uma parte de baixo da fração para outra? Vocês vejam que aqui também continua o 1 e o I, só que nessa parte do expoente, ao lado do parêntese, tem o 2 aqui, depois no outro 3. Isso por quê? Porque está indicando os meses, aliás, os períodos ao longo do tempo, tá bom? Então, eu começo, por exemplo, com o primeiro ano, então tá aqui, ó, não tem o número 1 aqui, porque ele tá, já, estando 1, ele não precisa estar colocado no parêntese como expoente não, naturalmente é 1. Então, ó, no segundo ano está o 2, terceiro ano está o 3, aí tem N aqui para representar que podem ser quantos anos forem necessários, ou seja, quanto tempo eu fizer a análise, eu vou colocar a quantidade de meses, então, ou de anos, tá bom? Então, se eu faço de 5 anos, eu coloco até 5 aqui. Se ao invés de utilizar o termo ano, eu utilizar meses, então, supondo aqui que são meses, ao invés de anos. Então, eu quero colocar no prazo de um ano, então vai ser até 12, tá certo? Até 12 meses. Não, eu quero em 2 anos, então vão ser até 24 meses e por aí vai, tá certo? Aí, esse é o cálculo do valor presente líquido. E vocês vão ver que é bem semelhante à fórmula da taxa interna de retorno, tá bom? O que é que muda? Esse aqui, ó, é o VPL. No cálculo da taxa interna de retorno, você tem um zero, tá bom? E por que esse zero? Vocês estão vendo que aqui tem uma relação de igualdade e aqui não é igualdade? Então eu tenho uma igualdade. Significa o que, pessoal? Significa que eu vou achar a taxa interna de retorno quando esse lado todinho da fórmula aqui, ó, essa informação todinha der igual a zero. Se eu, quando fizer esse cálculo todinho e ele der igual a zero, é porque eu achei a taxa interna de retorno, tá bom? Aí vocês têm que gravar essa informação aqui, depois volta o vídeo para lembrar e não esquecer dessa informação, beleza? E vocês podem ver que é bem semelhante o cálculo do VPL. Então, olha, o primeiro item é o valor inicial do investimento. Então, eu vou começar um negócio agora. Eu não vou ter que colocar um dinheiro para começar um negócio. Então, esse negócio vai ter esse valor e eu já coloco aí na fórmula. Aí, passou-se um período, ou seja, pode ser um mês, pode ser um ano, tá bom? E eu coloco os valores de entradas e saídas aqui. Depois de mais um mês ou de mais um ano, eu coloco o valor de entradas e saídas aqui. O resultado, tá certo? O fluxo de caixa. E assim por diante, tá certo? E o que é que diferencia também essa fórmula da fórmula do VPL? É que no lugar do I, aqui não é um I, não é isso? Eu vou colocar a TIR, que é a taxa interna de retorno. Tá bom? Só que no cálculo, eu ainda não sei qual é ela e a gente vai experimentar até achar ela. Dada essa explicação, a gente vai agora para um exemplo prático que vai ficar mais fácil para entender. Esse aqui é o exercício número 1 da aula atividade da primeira aula, tá bom? Então vocês podem acompanhar aqui e verificar lá, para tentarem responder depois. Então vamos para a pergunta. Um projeto de modernização de oleodutos de uma empresa transportadora de gás natural requer um investimento inicial de 5 milhões e mais 500 mil ao fim do primeiro ano. O resultado seria percebido somente no final do segundo ano, no valor de 6 milhões e 600 mil. A taxa interna de retorno desse projeto ao ano é...
Aí a pergunta é essa: qual é a taxa interna de retorno desse projeto, tá bom? Então, olha só, o que é que eu tenho que gravar aqui, olha, o valor inicial. Então, vai começar a ampliação, né? O projeto aqui, né, a modernização dos oleodutos. Então, essa empresa, ela vai começar investindo logo de cara 5 milhões de reais. Aí passou um ano, então supondo que esses 5 milhões de reais foram colocados no dia 1º de janeiro de 2020. Então, no final do ano, lá em dezembro, finalzinho de dezembro, a empresa teve que colocar mais 500 mil reais no negócio para a coisa começar a andar, tá certo? E depois, no segundo ano, ela teve um resultado de 6 milhões e 600 mil reais. Isso aqui já foi a entrada, tá certo? Ou seja, foi um valor positivo, foram valores positivos. Os outros valores foram investimentos da empresa e isso aqui já é um resultado positivo, esses 6 milhões e 600 mil reais. Aí está indicando, com esses resultados, qual seria a taxa interna de retorno. Então vamos lá, ele dá essas opções aqui, ó. Tem a A, B, C, D até o R. Então seria 10%, 15% e por aí vai, tá bom? Aí para fazer o cálculo, pessoal, a gente vai ter que escolher um desses percentuais e colocar lá naquela parte lá da fórmula da taxa interna de retorno, tá bom? E para fazer isso, eu tenho que transformar esses percentuais, logo de cara, em valores decimais. Vocês vão entender por quê. Então, olha, aqui eu tenho 10%, né? 10% eu vou ter que dividir por 100 para transformar em valores decimais. Então, se eu divido 10 por 100, eu vou ter 0,1. Então, é esse o valor que eu vou colocar lá naquela parte de baixo da fórmula, tá bom? Para fazer o cálculo e saber se o resultado realmente é 10%. Lembrando que vai ser 10% se esse número ajudar aquela parte toda da fórmula se igualar a zero, tá bom? Então, vamos para a prática. Então, olha, lembra que o investimento foi de 5 milhões de reais, então na fórmula ele entra aqui como valor negativo, tá certo? Por quê? Porque eu estou começando o negócio, eu como investidor, eu estou tirando dinheiro para colocar na empresa. Então a empresa já começa me devendo 5 milhões de reais. O investidor ele coloca dinheiro para querer de volta, né? Então já é um valor que ele começa devendo, a empresa começa devendo. E lembra que o primeiro fluxo de caixa foi um valor negativo também, foi de 500 mil reais, porque o investidor teve que colocar mais 500 mil reais, não é isso? E depois 6 milhões e 600 mil foi o resultado do segundo ano. Vejam que ele não tem o símbolo negativo aqui, por quê? Porque foi uma entrada positiva, tá bom? Então aqui está montado a parte da fórmula, só falta substituir o valor aqui da TIR, não é isso? E percebam que no cálculo de baixo eu já faço a substituição. Então aqui, olha, eu já tenho o 0,1, tá bom? Então, 5 milhões eu repeti aqui, que é o valor de entrada para começar o negócio. O resultado do primeiro ano eu tive que colocar mais 500 mil reais. E no segundo ano eu já tive um retorno positivo de 6 milhões e 600. Então aqui só foram 2 períodos. Se o fluxo de caixa apresentasse outros valores, então eu ia completando a fórmula até colocar todos os fluxos de caixa, tá certo? Mas aqui eu só precisei de 1 e de 2. Aí percebam que aqui, olha, tem o expoente 2 nessa parte da fórmula, porque só foram 2 períodos, tá certo? Então eu montei aí, a estrutura do cálculo já está montado aí. Então vamos resolver essa questão. Beleza, então essa parte aqui a gente já havia montado anteriormente, aí agora a gente vem para essa outra parte aqui. Lembrando que eu vou achar a taxa interna de retorno quando esse lado todinho aqui se igualar a zero, tá bom? Quando o resultado desse lado todo der igual a zero, eu acho a taxa interna de retorno. Aí detalhe, vocês vão verificar aqui que tem essa parte aqui, ó, que eu estou destacando. Essa também aqui. Então, olha, 1 mais 0,1
Dá quanto? 1,1, tá bom? Só que aqui eu tenho um expoente que eleva essa equação ao quadrado, né? Quando eleva ao quadrado, significa o quê? É ela vezes ela mesma, tá bom? Então, por exemplo, o número 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que daria 4, não é isso? Então, aqui é 1,1 vezes 1,1. E qual é o resultado que eu tenho? 1,21, tá bom? Por isso que nesse segundo parêntese tem 1,21. Aí agora eu faço essas operações. Pego menos 500 mil, lembrando que é um número negativo, menos 500 mil dividido por 1,1, eu chego aqui a 454.545,4545. E 6.600.000 dividido por 1,1, eu chego a esse outro valor aqui. Tá certo? Então, olha, completando aqui, eu tinha 5 milhões, que é o valor de entrada, que é um valor negativo. Depois esse outro valor aqui também, ó, negativo, tá bom? E esse último valor positivo. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou somar esses dois aqui, tá certo? Eu somo esses dois. Lembrando que aqui, ó, valor negativo com valor negativo, na matemática diz o quê? Eu somo os valores e preservo o sinal. Então está negativo, eu vou somar os 5 milhões mais os 454.545,4545, eu somo os valores, mas permanece como valor negativo, tá bom? Então perceba só, se eu somo esses valores e o sinal permanece negativo, fazendo as contas, eu vejo que deu igual a esse valor positivo. Então, se eu tenho uma conta de valores iguais, uma negativa, outra positiva, então o resultado vai ser o quê? Zero. Esse zerinho aqui, ó. Tá certo? Então, esse lado da equação se igualou ao outro. Se igualou ao outro, então significa que quando eu coloquei nessa parte de baixo da fórmula o valor 0, aliás, os 10% no caso, que é o número decimal 0,1, então significa que esse valor ele é o suficiente para fazer com que essa parte todinha da equação se iguale a zero, tá bom? Então, se igualou a zero, eu chego de fato à taxa interna de retorno. Beleza? Aí vocês podem fazer esse cálculo aí direitinho na calculadora de vocês. Vocês vão ver 5 milhões mais 454.545,45, preservando o sinal negativo, vai dar igual a 5.454.545,4545. Então, são valores que se anulam, fica zerado e a fórmula chega a zero. Então, cheguei ao resultado que eu queria. Então, a taxa interna de retorno é de 10%. Bom, isso aqui é um link para vocês baixarem a calculadora HP e utilizarem ela online. E aqui o resultado, ó, 10% é a minha resposta. A taxa interna de retorno para aquele cálculo lá é de 10%, porque eu coloquei os 10% da pergunta e cheguei ao resultado. Aquele slide que eu passei rapidamente, ele está ensinando como é que faz o cálculo dessa taxa interna de retorno na HP. Vocês devem concordar comigo que acaba sendo complicado, né, fazendo essa conta. Imagina se o 10% tivesse dado errado, aí eu teria que testar o 15%. Deu errado, eu teria que testar o 11%, até chegar ao resultado. Então, para evitar de estar fazendo os cálculos, tendo que verificar número por número, o que é que eu faço? Eu já faço direto na calculadora. E vocês vão ver que o vídeo 3 vai tratar justamente disso, como fazer o cálculo na calculadora HP. Até mais.